mulheres que inspiram. Eita Deus, que tema. Eu falei, Jesus, eu queria falar de intimidade. O senhor quer que eu fale disso mesmo? E o Espírito Santo me fez uma pergunta. E eu quero levar essa pergunta para você. Qual você acha que é de fato a inspiração que Deus mais espera de você? O que você acha de verdade que Deus espera que você inspire por onde você passa? O que a sua mãe te inspira em uma palavra? O que esse congresso te inspira em uma palavra? O que seu marido te inspira em uma palavra? Você que está aí no online, já compartilha e coloca aqui em uma palavra. O que a sua mãe, o seu marido? Eu quero dizer para você que talvez você até pense, Ari, mas como? Como ser essa inspiração de Cristo com todos os desafios que eu tenho como mulher? A inspiração que o Senhor nos espera que nós sejamos nessa terra é a inspiração de amor. A maioria de nós queremos ser amadas e às vezes nos sentimos frustradas no relacionamento conjugal, na amizade, na igreja. Nossa, mas o meu pastor não me viu, a minha pastora não me viu. Algumas até na sua intimidade conjugal não se sentem amadas, se sentem usadas. Mas a minha pergunta para você é, você sabe o que de fato é a inspiração que o Senhor quer que você seja e como viver essa inspiração de amor? O diabo ele não está preocupado mais em te fazer perder tempo, em te gerar ódio. O diabo não está preocupado mais com bagunçar a sua vida. Ele está trabalhando firme para congelar seu coração. O diabo está trabalhando firme para fazer você fria, indiferente. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Ele não está mais preocupado com tirar sua paz. Ele está realmente trabalhando para fazer você um coração gelado. Quem lembra dos ursinhos carinhosos? Os ursinhos, tudo velha, é nós. Os ursinhos carinhosos. Lembra do coração gelado? Ari, como assim? Você não vai falar de intimidade? Primeiro eu quero que você entenda, ninguém é neutro. Todos nós estamos sendo influenciadores ou estamos influenciando, e normalmente é os dois. Você sabe o que é inspirar-se? O que é uma inspiração? Inspirar é algo que você ou está recebendo uma influência ou está influenciando. O dicionário chega a dizer aqui, ó, exercer ou receber influência. Ninguém é neutro. Não, Ari, eu não, ninguém me influencia e eu não influencio ninguém, isso não existe. Eu quero que você leia comigo Efésios 5:1, se quiser colocar aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Também quero Colossenses 3:23, que diz, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Como é ser essa mulher que inspira Jesus através do amor? Fala comigo assim, eu. Fala forte, fala eu. Preciso ser essa mulher que inspira as pessoas a amar Jesus através do amor que eu derramo. Eu tenho visto algumas mulheres amargas. Tudo é culpa do marido. Esse homem chato, esse homem estúpido, não faz o que eu quero. Sempre tem um culpado para o nosso mau humor, um culpado para a nossa preguiça, um culpado para a nossa responsabilidade, um culpado para a nossa frustração. Mas isso é amargura. Isso é falta de amor. Eu me lembro uma vez que a pastora Márcia Moura estava ministrando lá no SOS e ela falou assim, que um dia Deus ministrou o coração dela para olhar para o marido dela primeiro como filho de Deus, como irmão dela. E só então depois olhar como marido. É engraçado como nós queremos uma vida cheia de nos sentir mimadinha, amadinha, felizinha, mas nós somos essa pessoa que transborda esse amor. Sabe, eu tenho percebido que muitos casamentos estão frios, estão em pé de guerra, parece um fio desencapado. E a culpa não é só do diabo, o diabo aproveita a nossa preguiça. Eu me lembro uma palavra que ano passado o pastor Douglas ministrou, não foi esse ano, que ele ministrou aqui no de casais, que ele falou que o contrário de amor era preguiça. Não foi isso? Gente, eu já ouvi essa palavra, porque está lá no YouTube, eu coloquei no escritório para todo mundo ouvir essa palavra. Parei o escritório inteiro, porque nós estamos no meio de uma avalanche de acontecimentos e nós estamos querendo um culpado. Só que o Senhor te chamou para ser essa mulher que inspira o amor de Jesus. Ari, como eu vou viver isso? O seu problema não é falta de libido.
Talvez o seu problema seja a falta de viver esse amor. Ari, não, pode ser os hormônios. Calma, eu vou chegar lá. Sabe, você que talvez esteja nesse tempo de solteirice, esperando no Senhor. A primeira coisa que você precisa entender é que se você está colocando as suas expectativas de ser feliz, de ser amada, eu quero te dizer que realmente nós vamos ter essas expectativas. Eu não vou dizer para você, olha, anule elas. Não é isso. É que tudo em desequilíbrio mostra uma ausência de amor. Preciosas. Ari, ok. Então como ser essa mulher que inspira esse amor? Primeiro, ame a Deus verdadeiramente. Fala comigo assim, buscando. Puxa lá de cima, fala assim, buscando e servindo. Deixa eu te falar uma coisa. Quer um casamento extraordinário? Quer uma vida abundante? Quer filhos que te amam e que te obedeçam? Quer tudo de bom na sua vida? Pratique o princípio mais simples da Bíblia. Amor. E o primeiro amor que nós precisamos praticar é o nosso amor por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não conseguia amar Deus. E sabe, eu já frequentava a igreja. Eu conheci Jesus com 17 anos. Mas eu só descobri que eu acreditava, que eu tinha fé, mas eu não amava. Eu só descobri isso quando eu ouvi uma ministração há alguns bons anos atrás, sobre amor. E sabe, eu pedi hoje, o Espírito Santo me traz à memória o que estava naquela ministração. Eu não consegui lembrar de quase nada, mas eu lembro do que eu senti. Tem uma frase que diz isso: as pessoas se esquecerão o que você disse, elas se esquecerão o que você fez, mas elas nunca se esquecerão como você as fez se sentir. Naquele dia, aquela ministração me fez sentir constrangimento. Constrangimento de entender que eu não amava a Deus ao ponto de me saciar nele. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você, como eu, sofreu abusos sexuais, traições, abandono. Eu questionava, como que eu posso amar a Deus? Como eu posso ver Deus como pai se o meu próprio pai não conseguiu me proteger dos abusos? Como que eu posso amar a Deus como pai se a minha mãe se matou? Ela tirou a própria vida aos 38 anos, eu só tinha 11 anos. Ela sabia o quanto eu precisava dela. Éramos só nós duas naquela casa. Mas é muito bom eu culpar alguém. Não, deixa eu te falar, eu não sou a vítima sofrida da minha história. Eu decidi, através do amor de Jesus, que eu preciso me saciar em quem pode me curar. O meu marido não vai curar a minha carência, as minhas dores da minha infância. E nele eu serei saciada para que, sim, eu viva esse amor. Eu me lembro de orar e falar, Deus, eu quero te amar. Ari, que vergonha você falando isso. Muitas vezes. Até hoje eu falo, quero te amar mais, Senhor. Parece loucura, mas tem muita gente dentro da igreja. Até acredita, mas não ama, porque quem a gente ama, a gente se relaciona. Quem a gente ama, a gente gasta tempo. Já viu quando a gente está apaixonada? Fica horas no telefone trocando papo sem graça. Eu me lembro a Kena ali quando ficou noiva. Antes dela ficar noiva, quando começou a namorar. Falei, gente, tinha dia que ela de madrugada, eu percebia o movimento na casa. O que você estava? Você está acordada? Eu ia na cama, ela estava bebendo água. E no celular. Eu quero, não me responda não, mas quer uma vida extraordinária na sua intimidade? Primeiro tem intimidade com aquele que te criou. Deixa eu te falar, o prazer do sexo tem limite. Não é vai tendo prazer, bum, explode. Não. Não vai, querida. Não é tipo, não vai. A única coisa que não tem limite é o amor de Jesus por você. Para de ser doido e vai ler Bíblia. Para de ser doido e vai para o teu quarto, fecha a porta, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai ter intimidade com Ele. Gasta ali, hora, tempo, joelho no chão. E sabe uma coisa que Deus me cobrou sobre amar a Ele? Deus me cobrou, não, desculpa. Eu fui ministrada, Ele não me cobrou, Ele é suave. Mas Deus tem me ensinado a ouvi-lo. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Eu era tão desgovernada que eu descobri nos meus processos de cura que eu não tinha ouvido a Deus com anos e anos e anos. Eu ouvia a Deus quando alguém usava alguém, aleluia, vamos entregar o manto. É uma dificuldade de ver esse amor na essência. Querida, deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi a última vez que você ouviu? Não estou falando dos seus milagres antigos, mas você ouviu Deus falar com você. Você abriu a palavra, você ouviu a voz dele, você sentiu a presença dele. Eu vivi muito tempo na superficialidade da religião. Ai, é tudo muito lindo, aleluia. Mas eu quero te falar uma coisa com muito amor e com muita humildade. Eu tenho muito que aprender. Mas se você não se aprofundar nele, você não vai ser capaz de amar nem a você mesma e nem o prazer dessa terra. Vai tampar esse buraco que existe na sua alma. Preciosas.
Ai, que horror, pensei que eu ia ouvir de orgasmo. Preciosas. Segundo, decida se amar. Ser uma mulher que inspira só é possível quando amamos a pessoa mais importante dessa terra depois de Jesus. Quem? Eu. Não, Ara, é meu filho. Ô, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Já te disseram, mas eu vou só reforçar. Um dia ele vai dizer assim, beijo, mãe, fui. Encontrei o grande amor da minha vida. E ele vai dar no pé e glória a Deus por isso. Eu estou contando os dias. Para ficar só eu e meu pretinho em casa. Brincadeira. Ainda tem uma caminhada longa pela frente. Nós casamos a primeira dia 4 de abril. Kenna casa dia 4 de abril. Orem por mim. Está sendo um pouco estranha essa sensação, mas eu já entendi que é de Jesus. Amar a si mesmo tem a ver não com se tornar idólatra de si mesmo, não com se idolatrar, não com ser levada para um lugar de egocentrismo. Amar a si mesmo tem a ver com cuidar e disciplinar a pessoa mais importante da sua vida depois de Jesus. Eu não estou falando para você lamber suas feridas. Eu estou falando para você que uma mulher bem resolvida em Cristo, ela inspira esse amor por onde ela passa, primeiro porque ela ama a Deus e se relaciona com Ele, mas segundo porque ela é a prioridade da vida dela depois de Jesus. Tem muita mulher idolatrando o marido com medo de ser traída de novo, com medo de ser abandonada de novo, idolatrando o namorado com medo de não casar. Se a nossa segurança não estiver em Cristo, amada, uma coisa eu quero te dizer, uma mulher sexualmente bem resolvida, ela entende que sem amar a ela, é impossível ter plenitude na sua intimidade. Ari, como viver isso? Então, quanto tempo do seu dia você tira só para você? Não me responda. Não estou falando da sua correria, estou falando para você. Quanto tempo da sua semana você consegue tirar ali para práticas só para você? Tipo, uma atividade física, uma leitura, uma terapia. Terapia, isso é coisa para doido, não. Isso é coisa para gente normal como eu e você. Preciosas. Ei, inteligência emocional é uma busca constante. É claro, procure profissionais alinhados com seus princípios. Mas não se engane. Entenda algo. Uma mulher que se ama, ela se cuida, ela cuida da saúde. Ela cuida das emoções, ela cuida da imagem. Você está cuidando da sua saúde? Estava conversando com a doutora Ada, que é a nossa médica, a doutora Ada, doutor Thales, que atura a gente, né? E a gente estava falando, quanto tem mulheres com depressão, escravas de remédio para depressão. Eu sou super a favor de medicação, tá bom? Mas eu tenho medo da escravidão. Eu estava conversando com uma moça que ela está tomando há 6 anos a medicação. Isso aumenta. E eu falei, você já foi no médico da medicina integrativa? Ela, que é isso? Falei, amada, sua B12 deve estar debaixo do pé. É bom rastrear, fazer um mapeamento desse organismo. Muitos médicos olham o exame e falam assim, está normal. Porque olha uma referência laboratorial. Às vezes uma inflamação intestinal e está aí tomando remédio há anos. Não pare de tomar o remédio. Mas deixa eu te falar, procure um especialista. Vai fazer uma atividade física. Quer ser uma mulher com libido? Tem que ter saúde. Porque tem mulher que quando começa o negócio começa a ficar bom, ela já logo grita. Ai, marido, o que é isso, amor? Orgasmo? Não, é cãibra. Isso chegou. Segura, estica, socorro, Deus. Socorro, Deus. E tem mulher que haja cuspe para o negócio funcionar. Sangue de Jesus tem poder. Para de comer açúcar, vai fazer uma atividade física, vai usar um lubrificante, né? Ô, glória. Lubrificante, irmã, é do demônio, né? Não é meu. Comprei, paguei, tem nota fiscal. Tem demônio no seu shampoo? No seu desodorante? Então, irmã, para de bobeira. A propósito, enquanto eu explico, pede para as meninas passar o gel deslizante. Acho que vai uma gotinha, vai passar um vidrinho aí, uma gotinha na mão, você espalha e cheira. Que é isso, Ariane? Melhor que cuspe. Só fica a dica. Nossa, que horror, irmã. Deixa eu dizer uma coisa. Aguento na outra, cutucando a outra. Preciosas. Preciosas. Você acha que Deus criou o sexo para que o sexo fosse gostoso no adultério? Na pedofilia? Não. Deus não criou o sexo para te punir, mas eu não vou falar disso agora não. Deixa eu voltar para o tema. Ei, se perdoe, se acolha, se discipline, se motive, se priorize.
Eu quero te falar uma coisa, olhe para mim. Shhh, sente o cheiro. Irmã, o que é isso? Depois eu explico, só escuta. Se priorize. E se priorizar, para muitas mães, parece um egoísmo. Eu me lembro quando eu precisava comprar roupa para eu palestrar, para eu ministrar. Uma situação financeira tão difícil, tão difícil. Quantas vezes a Thelma me emprestou roupa. Nossa, eu peguei roupa emprestada com tanta gente para ministrar. E eu me lembro quando eu precisava comprar roupa, que eu me sentia em pecado, porque como que eu ia comprar roupa para eu ministrar se minhas filhas estavam precisando de roupa? Eu comprava com peso de culpa. Porque eu precisava trabalhar para sustentar elas. Eu me lembro que um dia eu entrei numa loja porque eu fui ministrar numa cidade e a pastora falou, vamos aqui nessa loja. Não sei o que eu tinha comentado alguma coisa com ela. E eu, meu Deus, se ela soubesse que eu não posso comprar nada. Mas eu fui com ela naquela loja, eram umas roupas caras. E eu me sentia tão pequena. E eu lembro que ela falou assim, você tem que levar pelo menos alguma coisa, né, para você. E eu, enfim, eu olhei para a roupa e eu falei assim, gente, essa roupa é a mensalidade do colégio das 3. Falei, eu não vou comprar. E não que era um luxo, eu vou te explicar, calma. Mas é que era como se qualquer coisa eu sempre priorizasse as meninas. Entenda o que eu vou te falar. Eu realmente não comprei aquela roupa e no final eu acabei ganhando. Jesus usou aquela mulher para me dar aquela roupa. E eu me senti curada ali de algo. Mas ela ministrou na minha vida algo. Eu acabei, quando eu recebi a roupa, contando isso para ela em lágrimas. Que eu fiz a conta e eu pensei, essa roupa é a mensalidade das 3. E aquela pastora foi tomada por Deus e ela disse assim para mim, não era o tempo de você comprar roupa, mas é o tempo de você se priorizar. E eu falei, essa mulher não está entendendo, minhas filhas, são minhas filhas. E aquela mulher disse assim, se você não se priorizar agora, muitas pessoas, muitos lugares não vão estar abertos para você, muitas pessoas não vão te receber. E se você não entrar por essas portas, você não vai abrir para que elas venham atrás. Eu entendi que eu vou sim... Gente, vocês não me dão moral, não. Vocês param de cheirar essa mão, pensar em coisa. Preciosas. Todo mundo cheirando a mão e... Isso aí não é mais cheiroso que queijo provolone? É isso. Preciosas. E eu me lembro que aquela mulher disse, abre as portas, entre nessas salas que o Senhor está te dando oportunidade. Porque você vai deixar a porta aberta para elas virem atrás. Sabe, o Senhor está querendo te dizer, estude inglês. Como a Vivi estava contando ontem que está estudando. Faça por você também. E talvez seja o tempo de você fazer mais por você em algumas áreas. Eu não estou falando, entenda, e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu só estou querendo te dizer que talvez tenham coisas que você precisa fazer por você hoje. Hoje, nesse tempo. Para que você abra as portas para que os seus filhos venham depois. O Senhor foi curando meu coração e eu posso te dizer que uma das áreas que eu tinha problema com me amar era que eu queria agradar todo mundo. Ei, preciosas. Eu tinha uma necessidade de agradar todo mundo. Durante muito tempo da minha vida, eu fui muito bajuladora. Porque eu queria ser aceita. Porque as minhas feridas e o meu medo de ser rejeitada, gritava assim, faz de tudo para ninguém te excluir de novo. Para ninguém te rejeitar de novo. E no meu processo de cura, eu amo elogiar, é uma característica minha. O que é bonito eu elogio. Eu só elogio o que eu acho bonito. Mas eu tinha uma necessidade tão grande, um medo tão grande de ser ferida de novo, de ser rejeitada de novo, que eu não conseguia dizer não. Será que você se ama mesmo? Que o Espírito Santo comece a falar com você sobre o nível do seu amor. Porque quem tem dificuldade de dizer não é alguém que tem problemas sérios, emocionais, com amor próprio. Eu fui aprendendo a dizer não, sabe? E eu vou dizer para você, eu saí de um lugar de palhaça, que não era respeitada, que ninguém via autoridade, que era a Miss Boazinha. E eu estou caminhando para um lugar de filha, aonde eu vou derramar o meu amor. Mas eu não vou confundir gratidão com escravidão. Eu sou grata, mas não escrava. Deus está me levando para um lugar onde eu respeito o outro, mas o outro tem que me respeitar.
Deus está me levando para um lugar onde eu olho para as pessoas e eu as amo, mas se não tem amor para mim ali, eu entrego ela para Jesus e falo, beijo, com Deus. Porque eu entendi que eu tenho valor. Talvez você esteja mendigando a amizade de alguém que não é mais seu lugar lá. Preciosas. Por fim, uma mulher que se ama, ela tem líderes, pastores, mentores. Preste conta a alguém. Você já fez algum acordo com você em meio à dor? Ei, quais foram os acordos que você fez com você em meio à dor? Pede para o Espírito Santo te lembrar. Fecha os olhos por um instante. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Deixa o telefone de lado. Evite distrações. O diabo ama quem perde tempo no lugar certo. Fecha os olhos e pergunta, Espírito Santo, quais foram os acordos que eu fiz comigo mesma em momentos de dor? De olhos fechados, pergunta, Espírito Santo, eu estou me punindo por alguma coisa? Eu desisti de alguma oportunidade que me deram por não me sentir capaz? Abra os seus olhos, pega o seu celular. Agora eu quero que você pegue o seu celular. Só que você vai colocar ele no modo avião e vai abrir a câmera dele. Rapidinho. Modo avião e abre a câmera do seu celular. Ari, eu não trouxe. Será mesmo ou você não quer pegar? Se não trouxe, está tudo bem. Mas quem trouxe, é importante você viver isso. Coloca no modo avião, para ninguém te chamar, e abre a câmera dele em modo selfie, para você olhar para o seu rosto. Aumenta a luz para você enxergar bem o seu rosto. Não é para arrumar o cabelo. Quero que você viva uma experiência. Você pode amar a sua imagem em outro momento. Agora eu quero que você ame a sua alma. Olha para essa mulher aí. Respira fundo. É em silêncio. Eu queria inclusive pedir para não rir, porque rir costuma ser uma fuga em momentos de confronto. Olha para essa mulher que está na tela do seu celular. Respira fundo. Você sabe tudo que essa mulher passou. Você sabe ao que essa mulher sobreviveu. Você sabe do que essa mulher desistiu? Você sabe o que essa mulher está passando agora. Mas eu quero te convidar para falar algumas coisas para ela. Então fala assim, ó. Fala o seu nome. Vou falar 1, 2, 3 e você fala o seu nome e depois repete tudo o que eu vou falar, ok? 1, 2, 3. Ariane, hoje eu quero ter uma conversa importante com você. Olha nos olhos dela e repete. Ariane, hoje eu quero ter uma conversa importante com você. Eu quero te liberar dos acordos que você fez com você mesma em momentos de dor. Acordos que envolvia raiva, vingança, indignação ou tristeza. Ariane, olha nos olhos dela nessa tela e diz assim: eu quero te liberar das dívidas emocionais com essas pessoas que você fala tanto delas. E eu sugiro que você as libere também, pois elas não conseguem te pagar essas dívidas. E também o tempo não vai voltar. Ah, Ariane, hoje eu quero te dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo e te libero desse peso de culpa. E eu estarei do seu lado, te acolhendo no caminho das consequências. E eu prometo que eu também vou te empurrar com força para os lugares que Deus tem para você. E por fim, eu quero que você saiba, Ariane, eu te aceito.
Eu te acolho. Eu te amo. Eu te amo muito. Guarda o seu celular. Feche os seus olhos por um instante. Talvez você até diga que você se ama, mas não aceita a menopausa, não aceita o envelhecimento. Talvez você até diga que se ama, mas não se esforça pela sua saúde, não faz um exercício, come o que dá vontade. Talvez você até diga que se ama, mas não se esforça para cuidar da sua beleza, e quando vê alguém bonita, fala, nossa. Talvez você diga que se ama, mas não se perdoou pelo aborto, não se perdoou pelo adultério, não se perdoou por não ter se despedido de alguém. Talvez você se ama, mas tem muita dificuldade de liberar os seus pais ou as pessoas ao seu redor que te magoaram, que te feriram. Eu quero que de olhos fechados agora você peça para o Espírito Santo te mostrar o quanto você tem se amado e o que mais você pode fazer para de fato viver esse amor por Ele e por você. Fala com Ele agora. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Amém? Respira fundo. Esse foi um pedacinho de uma carta que eu escrevi para mim. Eu costumo escrever cartas para mim às vezes, cartas para Deus, eu gosto de escrever. E por vezes eu quero me lembrar que o sangue foi derramado por mim, para que eu verdadeiramente valorize isso. Você é amada, perdoada, redimida. E você precisa decidir estar nesse lugar de filha. Amém? Preciosas. 4. Ame, mas ame de verdade, praticando o amor com os seus. E deixa eu te falar uma coisa, uma mulher que inspira o amor de Jesus, ele precisa começar na sua casa. Ari, já sei, não é sobre o que você sabe, é sobre seus resultados. Você não é as suas palavras bonitas, você não é as suas falas elegantes, você é os seus resultados. Você é o seu peso na balança, você é o que seus filhos falam de você, você é o que seu marido fala de você. Você não é essas palavras bonitas que você fala na igreja. É engraçado como nós precisamos, às vezes, ter alguém que nos sacode e fala, ei, você está enganando quem? Hã? Os anos estão passando, querida. Nós, verdadeiramente, precisamos entender que se o nosso primeiro ministério não for a nossa casa, uma hora a casa cai. E eu conheço muito bem o gostinho disso, de todos os lados. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher que inspira o amor de Jesus, ela começa na casa dela. E sabe como? Eu não estou falando de perfeição, olhe para mim. Não é sobre perfeição. Ei, psiu, eu sei das minhas fragilidades e das minhas imperfeições. E deixa eu te falar, nós precisamos olhar para elas de frente. Mas eu estou falando, sabe do quê? Acolhimento, escuta ativa, perdão, servir com alegria. É engraçado como às vezes a gente fica até tarde na igreja servindo, mas chega em casa e o marido pede um ovo. O que é isso? Dá conta de fazer não? Que amor é esse? Eu vou repetir, o diabo não quer tirar sua paz, quer congelar seu coração. E não se engane, ele não quer congelar seu coração com as irmãs da igreja não, porque isso vai ser um pouco difícil. Mas é com seu marido, com as suas filhas, é com seus pais, é com quem está ali, olha para você e fala, ó, não ficou legal. Porque são as pessoas sinceras, as que têm acesso ao nosso coração, que nós deveríamos mais amar. E deixa eu te falar, isso tem que ser um estilo de vida. Nem sempre, absolutamente nem sempre eles vão conseguir devolver. Agora entenda algo, eu quero que você leve isso para sua casa. Eu errei muito como mãe, muito, e eu erro ainda. E um dia eu estava clamando ao Senhor, Senhor, como que eu faço para desfazer toda essa bagunça que eu fiz? Porque eu quero consertar isso. Eu queria voltar no tempo e consertar tudo que eu fiz de errado, principalmente com a Kenna e a Radassa, que são mais velhas. Eu tenho uma de 22, vai fazer 23, uma de 16 e uma de 12. Eu errei muito, gente.
Mas eu falei para Deus, me ajuda, Senhor, quero voltar e resolver, quero curar. E o Senhor falou comigo assim, tem nada o que fazer com o que passou. É só daqui para frente é mudar hábitos e vocabulários. Fala comigo assim, hábitos e vocabulários. Deixa eu te falar, eu posso te ensinar o que for sobre intimidade, você ter muito prazer, mas se você estiver mal com os seus filhos, o resto não vai andar. Assim também se você estiver mal com seu marido. Não existe prazer sem paz e não existe paz sem amor, porque sem amor a gente vai competir, a gente vai brigar, vai ter desentendimento. Agora, deixa eu te falar, quando o Senhor falou comigo assim, sobre hábitos e vocabulário, eu falei, que hábitos? Primeiro, os hábitos de priorizar. A gente trabalha muito, faz muitas coisas. Hoje em dia está na moda, né? Equilibra os pratos. Tem gente que fala, Yari, como você dá conta de tudo? Claro que eu não dou conta de tudo, né? Tem dia que eu sou ótima mãe, tem dia que eu sou péssima. Tem dia que eu sou ótima no Instagram, tem dia que nem lá eu apareço. Tem dia que eu sou ótima, eu só tenho os pratos da prioridade. E eu precisei olhar para eles, para dizer não para agendas, para dizer não para pessoas, para dizer não para outras coisas. 2 lugares de intimidade que eu quero que você entenda para você praticar esses hábitos de relacionamento. E lembra, relacionamento, amor, tem a ver com 5 sentidos. Tato, visão, audição, paladar, toque. É tocar, é uma comida gostosa, é o olho no olho, é o abraço demorado, é o que escuta, é o cheiro da casa, é os aromas, como tem aqui várias opções. Preciosas. Eu já vou falar de intimidade, que eu sei que vocês estão com pressa, mas olha para mim. Isso foi o que o Senhor queria que eu falasse. Quer aprender sobre orgasmo? Vai lá no meu Instagram. Pronto, falei, tô leve. Brincadeira. Preciosas. Eu orei para perguntar o que o Senhor queria. Porque durante muito tempo eu tinha algo pronto. Uma lista de coisa pronta. Mas eu entendi que a sensibilidade nos leva para o lugar que Ele quer, não para o nosso lugar. E é isso que Deus queria falar com você. Mas olhe para mim. Hábitos e vocabulário. Há anos atrás, quando eu vi um guarda-roupa bagunçado das meninas, eu falava, que porca, que desorganizado, olha isso aqui, que bagunça. No meu processo de cura, eu comecei a dizer assim, vem aqui, olha isso aqui combina com você? Você vai sentar na mesa dos reis dessa terra. Você é uma menina inteligente, isso aqui não combina com você. Você vai viajar por tantos países, você acha mesmo que isso aqui tem a ver com você? Ou seja, um vocabulário de amor, não um vocabulário de matar, não um vocabulário que fere. Quer viver essa inspiração em amor de Cristo? Hábitos e vocabulários. 2 lugares que eu quero que você leve antes de eu concluir essa parte para falar de intimidade. Cama, e aí você vai pensar, tá falando de sexo? Ainda não. Cama e mesa. Fala comigo, cama e mesa. São 2 lugares de intimidade. E sabe, lá em casa tem uma prática, pelo menos uma vez por mês a gente deixa a Marissa dorme comigo, é um combinado. É a caçulinha, uma vez por mês. Eu sei a necessidade disso por conta da minha ausência. Mas, volta e meia, a gente tem uma prática. Estou indo para a sua cama. Às vezes, estou no banho, a Ardassa me ligando. Mãe, vem para minha cama. E eu deito na cama com ela, e eu vou ouvir as histórias dela sem celular. Eu não consigo fazer isso sempre. Ei, não é sobre estar junto o tempo todo, mas é sobre quando está junto, tá de verdade. Isso é amor. Isso é inspirar o amor de Jesus na nossa casa. É olhar para esse lugar de intimidade que é a mesa e dizer, olha, hoje vai ser 30 minutos de almoço sem celular. Nem sempre eles vão gostar. Eu já vi as caras virar assim, mas passa. Fala comigo, eu preciso praticar o amor com os meus. Por último, e agora vai esquentar, fala, ame o prazer que Deus criou para o casamento. Quando falamos de amor, eu logo penso no amor que é o selo do casamento. É o sexo. Ai, que horror, vai falar disso. Vou, aleluia. Querida, a primeira coisa que nós precisamos entender, isso é amor. Ainda que talvez de uma maneira deturpada, você aprendeu, é uma prática de amor e é a única prática que não se faz com filho, com vizinho, com sócio, só se faz com cônjuge. Por quê? Olhe para mim, fala assim, sexo é troca de pedaços. É como colar 2 folhas, eu colo uma folha na outra e eu espero essa cola secar, olhe para mim. Quando eu tento separar, fica pedaços de um no outro. Sexo troca pedaços. Sexo faz 2 se tornar uma só carne. Quando queriam adorar a Deus, trazia-se um animal no altar. Esse animal era morto antes de Jesus, segundo a Bíblia.
Esse animal era morto como uma forma de sacrifício. Aquele sacrifício que era o sangue derramado de um animal. Era uma forma de dizer, Deus, eu te amo, Deus, perdoa os meus pecados. Anos depois, Deus deu o seu único filho a preço de sangue derramado. Para que eu e você estivéssemos aqui. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, o sangue é derramado, o sangue que gera vida, a ejaculação. Deixa eu te falar. Deus não criou o sexo para te punir, para te envergonhar, para você se sentir suja. Não é coisa da carne. Mata a carne bandida. Para de ser doida. Que loucura é essa, Jesus? Nós somos criados corpo, alma e espírito. Você não entrou aqui flutuando não, borboleta. Porque anjo não é. Você entrou andando com o pezinho no chão. Você sente fome, calor, desejo sexual, ou a ausência dele. E eu que sou viúva, solteira, que sinto desejo, o que eu faço? Primeiro que eu nunca vi no atestado de óbito, morreu de desejo sexual. Não morre, eu sou prova viva disso. Não mata. O que eu faço? Primeiro, se alimenta muito do espírito. Segundo, é comprovado cientificamente. Descarrega energia sexual num exercício de alto impacto. Calça um tênis, minha filha, vai correr. Você vai ver que você vai chegar, você não vai lembrar de mais nada. Agora, casadas, fala, eu quero te convidar para imaginar agora um banquete. Imagina aí, visualiza na sua mente uma mesa com morango, uva, chocolate, várias coisas. Uma mesa assim com muita coisa gostosa. E aí, olhe para mim. Jesus pega na sua mão. Você está lá embaixo da mesa comendo um monte de migalha. Jesus tira você de lá. Ô, minha filha, vem aqui, querida. Deixa eu te falar. Paguei um preço. Dei meu único filho por você. Deixa eu te limpar aqui. Pronto. Você entendeu que você é filho? Então vem cá. Vem, isso. Vem aqui, filho. Olha esse banquete aqui, minha filha. Ó, senta aqui. Aí senta a filha. Aí Jesus fala, tudo seu. O preço já foi pago. Aí Jesus sai. Tá lá quem? A irmã. Aleluia. Comendo o quê? Pão e água. Tenho vergonha. Tira a mão daqui, tira. Não, isso é coisa pra gente safado. Coisa de mulher que não presta. Isso é coisa da pomba de tá repreendido. Quem criou foi Deus. Esse trem que gira não criou foi nada, meu filho. Foi Deus que criou. E se pegar no lugar certo, minha filha, quem vai girar é tudo. Ai, Deus bom, aleluia. Eu penso que ele olhou e falou assim, tadinha, vai menstruar, sangrar 5 dias, lavar, passar, cozinhar. Vou dar um presente para ela. Tem um lugar que de repente se o marido achar onde é. E se ele achar, amiga, deixa eu te falar, fala para ele, aí. Mexe não. Porque às vezes ele tá lá no umbigo, acha que tá arrasando. Ô, meu filho, nem não. É mais para baixo. Minha filha, põe a mão do bichinho lá, ajuda o bichinho a encontrar onde é o lugar, fala pra ele, não mexe não, é bem aí. Ai, Ari, morro de vergonha. Tinha que morrer de vergonha de falar da vida dos outros. Isso é uma vergonha. Ô, vergonha. Morrer de vergonha de orar para acabar. Deus abençoe que acaba logo em nome de Jesus. Isso é uma vergonha. Minha filha, pegar a mão do bichinho, mostra onde é. Às vezes o bichinho vai lá no peito, acha que está sintonizando o rádio. Dá vontade de dar um murro. Bom! Dá vontade de pegar ele pelo pescoço, mas não fala nada. 15 anos que ele espreme o bico do peito assim, ó. E você tá falando, que raiva. Para de ser doida. Eu, hein, que vida bandida. Isso não é de Jesus, não. Preciosas. Deixa eu te dizer algo. Se quem criou o sexo foi Deus, quem tem que saber fazer é a piricrente. O que é piricrente? É porque eu não falo piriguete, eu falo piricrente. É que vai tudo virar crente, eu já estou profetizando, entendeu? Não, quem tem que saber fazer é a piricrente? Não, querido, deixa eu te falar, quem tem que saber fazer esse negócio bem feito é a mulher de Deus. É a mulher de Deus que tem que chegar lá e falar, vem, querido, pode vir quente que eu estou fervendo. Agora a mulher fica correndo, tira a mão daqui. Aí diz o quê? Apagar a luz. Deixa eu te falar, onde tem luz não tem trevas, os olhos são janelas da alma.
O que tem que excitar ele é ver você lá assim. Não é a imaginação dele, não. Ou você acha que o homem não pode se excitar? Não. Deus criou o homem para toda vez que ele lê Salmos 91, ele tem uma ereção. Claro que não, né? Deus sabia que ele ia pensar em peito, em bunda. Aí ele falou, vou dar um auxiliador idôneo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, ele tem que ver. Ah, mas como que ele vai ver se meus peitos é caído? Mas ele já sabe que as coisas caem. Ou é envelhecer ou é morrer, tá tudo bem, as coisas vão cair, gente. Preciosas. Olha para essa mesa na sua mente. E lembra de uma coisa. Ainda que a sua mãe tenha te dito que isso é coisa de mulher que não presta. Você ama mesmo a Deus? Ame tudo que Ele criou. Você ama mesmo a Deus? Se pergunte por que eu não amo sexo. Por que eu não gosto disso? Ei, deixa eu te falar. Talvez você não amar o que Deus criou, que é a sexualidade no casamento. Ei, pode ser seus hormônios. Ai, Ari, será? Vitaminas. Pode ser traumas. Eu odiava sexo. Eu sofri vários abusos sexuais. O primeiro eu tinha 7 anos de idade. Quando aquele adulto chegou na minha brincadeira de criança, eu lembro que uma vez eu tentei falar para minha mãe, tadinha, minha mãe estava no meio de um furacão emocional, não tinha conhecimento. Ou ela não acreditou em mim, ou ela não quis acreditar. Eu só lembro de falar para ela, ela foi me dar banho. E eu falei que estava doendo, e eu lembro de falar alguma coisa para ela, ela me perguntou, ela chorou. Mas nunca aconteceu nada, os abusos continuaram acontecendo. Quando ela ia trabalhar, ela ia fazer unha, aquele cara voltava. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu tomei a decisão, primeiro, de amar a Deus. E através desse amor, Ele limpar o meu coração. Depois de me amar, quem carrega ódio e vingança não se ama. É como beber um copo de veneno e esperar outro morrer. Todos eles são perdoados. Mas sabe o que eu estou querendo te falar? Eu precisei tomar uma decisão de olhar para esse banquete e dizer o quê? Meu Deus fez uva, morango, tudo isso e eu vou comer pão com água? Não. Eu quero te encorajar a entender que amar tudo que Deus criou é olhar para a sua sexualidade e dizer assim, eu sou casada, eu tenho a bênção, querida, então hoje eu vou lutar. Hoje não, que você vai chegar em casa, né? Por favor, vigia, sangue de Jesus. Não, mas tem umas que tá com os maridos aqui, só que fica fazendo barulho no corredor. Viu, irmãs? Com os maridos. Bom que uma aponta para a outra. É muito linda, é combinado. Brincadeira. Tô matando ela de vergonha. Deixa eu te falar. É chegar na sua casa e falar, o quê? Hoje eu vou lutar para ter orgasmo, ó. Virar o zoinho como eu luto para educar os meninos nessa casa. Faz assim com o dedo, quem é casada, dedinho, mindinho. Enquanto eu concluo, vai passar um gel aí. Você vai pingar na pontinha do dedo e vai passar assim, ó. A câmera tá aqui em mim, ó. Passar assim, ó. Dentro da gengiva e vai sentir o sabor. Ari, o que é isso? Não é do diabo? Não, já disse. Meu. Ari, mas põe aqui e acende embaixo? Claro que não, que eu sou crente, né? Ou não ia fazer isso. Na boca, ó. Todas as mulheres casadas, experimente. Oportunidade vem, não volta. Na boca, você vai sentir um sabor gostoso. Ou de menta ou de morango. E ele não tem açúcar, não tem glúten, não tem parabeno. Então, não tem risco de alergia, ok? Passa aí, sente o sabor, eu vou contar já o que é. Mas fala comigo assim, eu mereço o melhor dessa terra. Em todas as áreas da minha vida. 3 segredos para uma vida sexual abundante, olhe para mim. Primeiro eu já disse, pense e fale positivo sobre sexo. Vá para o sexo dizendo, sou filha do rei, o melhor dessa terra é para mim. Ei, existe prazer com santidade. Você não precisa de pensar em pornografia. Você não precisa de pensar para orar para acabar. Existe prazer. E o prazer com santidade é o maior prazer que você pode viver. Ei, Deus não te criou anjo, você não flutua. Deus te deu um botãozinho da felicidade chamado clitóris. Ari, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Levanta sua mão para cima, levanta sua mão para cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E aplauda a preciosa. Aplaude o que Jesus criou, pode aplaudir. Gente, o que é isso na igreja? Não, tu tirou a sua, desrosqueou, pendurou no banheiro e veio. Ah, muito anjo. É um anjo voando mesmo. Olhe para mim, preciosas. Deus te criou com nariz, com cílios. E Deus deu um botãozinho da alegria.
Um negocinho que se o marido souber onde ele fica, se você ajudar ele. Tem mulher que vai chorar. Área onde fica. Olha pra cá. Aqui é o canal vaginal, por onde entra e sai o tudão. O que é tudão? É um negócio do marido. Eu apelidei de tudão. Aqui também é por onde sai o sangue do período menstrual, por onde sai o bebê no parto normal. Aqui é a uretra, por onde sai o xixi. Então, são buraquinhos ou orifícios diferentes. Tá saindo lá para eu saber? Tá, né? Aqui é os pequenos lábios, aquela língua que fica para fora assim, ó. Ai, área linguaruda é feio. Respeito o que Deus criou, mulher. Se te incomoda, diminui, que tem procedimento estético. Mas feio é o Satanás. Linguaruda é o capiroto. Essa região que não nasce pelo é cheia de terminações nervosas. Você mostrar pro seu marido a musiquinha do tananana, nana, tu vai ser mais feliz. Ari, mas isso é masturbação. Claro que não. Masturbação é um ato de prazer solitário. Deus não está nisso. Masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até orgasmo. Mas na relação sexual conjugal não é pecado. O marido acha, isso é estímulo. Agora, detalhe. Aqui é os grandes lábios, onde raspa ou depila, faz laser. Aqui em cima é aquela parte gordinha, né, que parece o capô do Fusca, assim, ó. Desceu a parte gordinha, cai na parte molinha. Essa parte molinha, toda mulher tem. É o clitóris, o botãozinho da alegria. Algumas vai ter lá no fundo, o marido tem que levantar a pele, o prepúcio para achar. Outra vai estar assim, ó. Quanto mais externo, melhor para estimular. Quanto mais escondido, um pouquinho mais difícil. Mas toda mulher tem. Agora, as casadas que experimentaram o produto. Experimentou? Quando você coloca meia gotinha desse negócio aqui, meia gotinha. Normalmente você vai sentir bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsar. Dá vontade de sair dançando. Tararam, tan, tan, tararam, tan, tan, tararam. Mas é meia gotinha. Se tu lambuzar, tu vai pular dessa altura. A lágrima vai cair, vai dar ruim. Outro detalhe. A primeira vez que usa pode gerar uma sensação de incômodo, porque às vezes o clitóris estava mais ali sem sensibilidade. Meia gotinha aqui, logo no início. Porque se esse clitóris for saudável, normalmente vai durar 10, 11, 12 minutos. Às vezes o marido terminou, tá lá roncando. E você tá... Então, tô avisando. Ari, por quê? Gente, esse gel é natural. Mas quando passa aqui, tende a sentir aqui, ó. Parece que ela canta. Tudão, 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 tudão. Ai, misericórdia. É melhor você fingir, né? Orar para acabar. Deus, a pessoa quer... Não, minha irmã. Um gelzinho para dar uma acordada. Ela vai dizer, oi, acordei. Ai, obrigada. Não, ele disse que colocou aqui. Fui eu que não bebi. Obrigada. Preciosa. Eu não sei porque vocês estão chorando, não, mas nós vamos chorar agora. Fala comigo assim, eu mereço o melhor dessa terra. Em todas as áreas da minha vida, sem negociar princípios. Fala comigo, sem negociar princípios. Ser uma mulher que inspira o amor de Jesus é amar tudo que Ele criou. A sua sexualidade pode ser um lugar de santidade e prazer, e esse é o projeto inicial. Bom que ninguém me respeita mais agora. Eu queria terminar orando. Vocês podem parar de rir? Não bebe água não, que piora, irmã. Esqueci de avisar. Preciosas. Todas as casadas, fala comigo assim. Amar o casamento é decidir se reapaixonar. Quantas vezes for preciso. Deixa eu dizer algo. De verdade, preciso de vocês aqui. Eu não venci todas as batalhas. Eu tenho alguns fracassos na minha coleção de dores. E não só fracassos aonde na minha infância, enfim. Mas eu quero te dizer algo. Depois de muitas dores e essa faculdade chamada relacionamento, eu pude verdadeiramente, aprender que eu tinha que ser muito clara com o estilo de vida que eu queria para minha família e para o meu marido.
E eu e meu marido fizemos alguns pactos nessa caminhada, que tem a ver com o amor que nós estamos falando. E um dos pactos foi servir e buscar a Deus juntos. Porque não existe, como eu disse, prazer que supere o prazer de se sentir salva, de sentir a presença do Senhor. O segundo pacto que nós fizemos é de se reapaixonar quantas vezes for preciso. Não existe divórcio. Não existe divórcio. Algumas pessoas me procuram achando que eu vou validar divórcio. Querida, a não ser que você esteja correndo risco de vida. E daí, tem que ver realmente se isso é verdade. E risco de vida estou falando de mulheres que estão sendo agredidas. E isso eu vou te falar, se você está sendo agredida, se você já teve um dente quebrado, se você já teve o nariz sangrando, deixa eu te falar, você está pecando contra você, contra Deus, com o que você está vivendo. Porque você está dentro de uma gaiola, mas a porta está aberta. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com uma aliança. Se você está correndo risco de vida, se você está sendo estuprada no casamento, se você está sendo obrigada a manter relações sexuais, se você sofre abuso sexual dentro do casamento, procura ajuda em nome de Jesus. Procura ajuda. Agora olhe para mim. Preciosas. Não sai ninguém, a não ser que vai no banheiro e rapidinho volta, porque agora é o momento mais importante, nós vamos orar. Eu preciso decidir todos os dias praticar esse movimento de amor para inspirar as pessoas e buscar e servir a Deus. E essas pessoas me incluem. Ei, psiu. O inimigo quer que você seja indiferente, fria. O inimigo quer que você viva de posts, de imagem, de aplausos. Ele não quer que você viva de amor. E sabe, só é possível viver de amor quando você verdadeiramente entende que depois de amar a Deus, você tem que amar você, depois os seus. E depois levar essa essência de amor, amando exatamente tudo que Deus criou, inclui a sexualidade. Quero que você fique de pé sem nada nas suas mãos agora. Quero saber desses produtos. A gente vai orar e não saia, que eu não vou autorizar você a ver nada de produto enquanto você não receber essa oração, amém? Nós temos vários produtos, você conheceu só 2, o lubrificante, o gel vibrador, está lá, tem os kits. Mas agora, eu queria que você não conversasse com a sua amiga. Fala, amiga. Eu tive muitas dificuldades, como eu disse, de sentir amor. Eu questionava algumas coisas para Deus com relação a isso. Era como se eu não fosse digna de amor. E posso dizer que no meu processo de cura, eu precisei de uma restauração que viesse do céu. Mas a restauração que veio do céu foi Deus que usou pessoas. Não tenha dúvidas, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai usar a sua almofada. Ele não vai usar o banco do seu carro. Ele vai usar pessoas. E às vezes eu ficava pensando, o que essa pessoa quer de mim? Eu tinha tantas feridas que quando alguém demonstrava amor, eu pensava, o que essa pessoa quer de mim? Uma das experiências mais fortes que eu tive nos últimos anos, em anos difíceis da minha vida, e eu estou falando de mais ou menos 5 anos. E quando eu estava digitando essa palavra, isso veio no meu coração. Foi quando, em um momento muito difícil, onde eu pedi, Deus, me esconde. Não quero envergonhar o teu nome. O Senhor me conhece. E eu lembro de Deus falar, quem é você para envergonhar o meu nome? Quem é você? Mas eu me lembro de clamar e falar, Deus, me dá uma direção. Porque eu me sinto cega. E eu me senti, em poucos dias, amada por uma família que não queria nada de mim, porque verdadeiramente eu não tinha nada para oferecer. Eu fui recebida, amada, cuidada por uma família que, diferente de muitas outras, não me rejeitou, mas me ouviu.
E foi assim que eu cheguei em Bragança Paulista, com meu pai, com as minhas filhas e com muitas dores, com muitos rótulos, com muita rejeição. Mas ali a pastora Rose e o pastor Josué me pastoreou, me acolheu as minhas filhas. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor me lembrou disso. Eu sei que vocês não precisam de reconhecimento, mas não é sobre vocês. É sobre separar o que é amor do que a gente acha que é. Eu não tinha nada para oferecer. Nada. Pelo contrário. Eu tive tanto medo. As minhas filhas estavam sofrendo tanto. Vocês as amaram. Me convidou para passar o Natal na sua casa. Eu precisava engolir o choro muitas vezes para não chorar na frente delas. Mas nada me acolhia mais do que ver o amor da senhora, do pastor Josué pelo meu pai, pelas minhas filhas, todos, né? O pastor Douglas, a Val também, todos. O Pedro. Pedro me aturou, coitado. Kelly, o Pedro sofreu. Cadê a Kelly? Eu vi a Kelly em algum lugar, mas enfim. E eu quero te convidar para fechar os seus olhos e pensar em alguém que te amou. Em momentos que as pessoas não entendiam e as pessoas apenas te colocavam rótulos. E talvez você não vai conseguir se lembrar de ninguém, porque o seu coração talvez esteja precisando sentir esse amor de pai para aquecer a sua memória. Então eu quero que você pergunte para ele: Espírito Santo, quais foram as pessoas que o Senhor usou para me amar nos últimos dias? Quais foram as pessoas que o Senhor me usou, que o Senhor usou para derramar do teu amor e eu não vi? E eu quero que você agora peça para o Senhor preencher o seu coração com o amor dele. Talvez você, como eu, lá atrás, eu precisei orar pedindo para Deus que eu queria amá-lo. Talvez você precisa fazer essa oração hoje e dizer: Deus, eu quero te amar mais, eu estou na superfície, eu quero ir mais profundo. Talvez você precise clamar ao Senhor pedindo por amor a si mesmo. Talvez você não esteja conseguindo aceitar a mudança do tempo, a mudança da estação na sua vida. E talvez você precise dizer: Deus, eu preciso me amar nesse tempo. Eu preciso me cuidar nesse tempo. Eu preciso ter amor próprio. Clama ao Senhor por isso agora. Talvez você precise pedir amor dos céus no seu coração pelos seus. Não o amor só como um sentimento, mas como uma prática. Sabe, coloca diante do Senhor, rejeita a preguiça de servir com alegria, a preguiça de viver as missões da mulher nesses dias tão cheios de tarefa. Clame ao Senhor por isso. Fala: Senhor, eu quero amar, fazer o que o Senhor me chamou para fazer nas quatro paredes da minha casa, no tempo em que eu estiver lá. E talvez você precise colocar diante do Senhor o amor por aquilo que Ele criou para o casamento, a sexualidade. Talvez você, como uma mulher casada, tenha fugido, tenha negligenciado. Talvez o seu marido tenha sido um mendigo sexual, eu não sei. Mas há a cura de um pai de amor para você. Há conhecimento que te impulsiona, mas há cura e milagre. Coloca diante dele o seu coração agora. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar e chamamos à existência o derramar do teu amor. Ah, Jesus, tira toda a frieza e indiferença do nosso coração e preenche o nosso coração com amor. Amor por ti, amor por nós mesmas, amor pelo próximo. Ah, Jesus, que nós possamos ser mulheres que inspiram a tua presença através do amor. Do amor que aquece, do amor que perdoa,
do amor que abraça, do amor que acolhe, do amor que faz pelo outro, mesmo tendo certeza que Ele não tem nada para te oferecer, que Ele não tem nada para fazer por você. Ah, Jesus, que nessa noite nós possamos ser inundadas com esse amor que cura feridas, que libera perdão, com esse amor que acaba com as dívidas emocionais. Ah, Jesus, nós clamamos que nós possamos sair daqui, que todos esses dias nós possamos continuar sendo ministradas e sair daqui mulheres que inspiram o amor de Jesus, que derramam e transbordam o teu amor por onde nós passarmos. Assim nós oramos, te louvamos e te agradecemos.